place me on the rock that stands, and I hold true to the one who breaks my fall and lifts me time and time again. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love for me. Yeah. This freedom purchased by the highest price, this grace outweighing all my shame. 'Cause I'm made new through the power of sacrifice, from death now raised to life again. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love for me. Oh my God, so good, you never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love for me. You set this joy in my heart. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried with Christ to rise in your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. You are good. So I praise your name as long as I'm breathing. 'Cause you are good. Come on. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried with Christ to rise in your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. You are good. So I praise your name as long as I'm breathing. 'Cause you are good, yeah. Oh my
paz, Rede Juventude. Vamos juntos adorar ao Senhor. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Somos livres, sim, em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Louvor que vai, tua chuva cai. 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 Eu vou gritar e celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus.
Graça e paz, Rede de Juventude. Quero aí mais uma vez desafiar você que está nos assistindo nesse momento a juntar a sua família, juntar as pessoas aí da sua casa para juntos termos um tempo onde o Senhor quer falar ao seu coração, ok? E nós vamos iniciar essa mensagem no livro de João, capítulo 3. Então, se você puder aí abrir João, capítulo 3, versículo 16. Quero dizer que a minha expectativa é que você nem precise abrir nesse momento, nesse versículo, porque eu quero que você saiba de cor, esse é o desejo do meu coração. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse momento eu quero te convidar a estar orando juntamente comigo. Vamos orar para que, nesse momento, o nosso coração possa estar diante do Senhor, aberto, totalmente livre de toda e qualquer preocupação e concentrado para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso e o que o Senhor fez realmente foi algo incrível, dividiu a história e nós podemos ter livre acesso ao Senhor através de Jesus. Muito obrigado, Pai, e nós pedimos que o Senhor possa concentrar o nosso coração, a nossa mente, para que a sua palavra possa ser ministrada e o recado do Senhor possa ser transmitido de uma forma onde nós possamos ser transformados, moldados pela sua presença. Nós agradecemos desde já em tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós, então, falamos o versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Na semana passada, se nós fizermos uma retrospectiva aí das últimas 3 mensagens, basicamente, nós falamos primeiro sobre testar positivo para Jesus. Então, diante dos questionamentos, diante das provas aí que vierem diante da sua vida, diante das situações que você enfrentar, o nosso desejo era que você testasse positivo para Jesus. Semana passada também nós falamos sobre as incertezas da vida. E eu lembro que no final da mensagem ficou muito claro, muito direto, de que por mais incertezas que você possa ter no seu coração, a maior certeza de todas, que traz sentido para a sua vida, que traz sentido para o mundo, que dá sentido a tudo, é a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém verá ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão através dele ou por meio dele. Hoje, o nosso Deus, Ele nos convida e nos traz essa inspiração, a vontade de falar acerca dele, de anunciar o amor dele e de viver o amor incondicional manifesto através de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é a Páscoa de todos os dias. A Páscoa de todos os dias. Você aí na sua casa aí, se você estivesse aqui eu ia te pedir para fazer isso, então repete comigo aí. A Páscoa de todos os dias. Nós somos convidados então para anunciar o amor dele e para viver o amor incondicional. Amor esse manifesto através de um gesto incrível que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E o que é o amor? Anotei uma frase aqui, diz assim: amor é a expressão em gestos, ações, olhares e manifestações que demonstrem um sentimento incondicional por outra pessoa. Existem várias outras definições, talvez melhores do que essa, mas foi essa que eu encontrei para falar para você hoje. Amor é a expressão incondicional por alguém, por outra pessoa. 1 Coríntios 13, se você puder aí abrir na sua casa, 1 Coríntios capítulo 13. Você vai enxergar aí o subtítulo, o amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, no versículo 1, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me valerá. Se você seguir adiante até o final, versículo 14, assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Desse capítulo 13 de 1 Coríntios, eu extraí aqui 12 características que é possível serem atribuídas a Jesus, pois ele é o amor. A primeira é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça,
alegra-se com a verdade. E a 12ª, sofre, crê, espera e tudo suporta. Nós podemos atribuir todas essas características acerca do amor a Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim mesmo ele não abriu a sua boca. O texto que nós lemos de João, capítulo 3, versículo 16, se nós dermos uma olhada um pouquinho antes, do 1 ao 21, no capítulo 3, do 1 ao 21, ele retrata um diálogo, onde Jesus é interpelado, é chamado ali por Nicodemos. Nicodemos chega até Jesus, se você verificar comigo, o versículo 2 e 3, Nicodemos chega até Jesus, no versículo 1 ainda diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Esse homem chega até Jesus e faz uma pergunta. Dá uma olhadinha comigo. João capítulo 3, versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, versículo 3, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Parecem coisas desconexas, parece que Jesus não deu nem bola para a pergunta dele. Já foi logo ao ponto, porque era aquilo que o coração dele precisava. Ei, Jesus sabe do que o seu coração precisa, do que você precisa, e como eu falei semana passada, ele não se atrasa, somos nós que não sabemos esperar. Mas essa indagação de Nicodemos foi interessante, porque ele chega fazendo uma pergunta, Jesus responde outra coisa, e eu me perguntei, essa pessoa, Nicodemos, como ele teve acesso a Jesus? Como que ele ficou sabendo sobre Jesus? E por que um homem, talvez, de uma autoridade, como é descrito aqui, um fariseu, ele simplesmente vai à procura de Jesus? E mais, ele ainda vai à noite. Se nós olharmos aqui no capítulo 2, no versículo 23, João capítulo 2, versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então eu quero te dizer que provavelmente, 3 coisas, provavelmente, Nicodemos viu os milagres descritos no capítulo 2. Provavelmente ele ouviu pessoas falando sobre Jesus e essas palavras mexeram com ele. Mas um terceiro e último ponto acerca desse encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, como eu falei, ele procura Jesus à noite. E se ele era uma autoridade, provavelmente podemos crer que se ele procura Jesus à noite, era porque ele estava preocupado com a reputação dele também. Afinal, uma autoridade, um fariseu, procurando aquele homem que falavam coisas das quais muitos discordavam. Nicodemos estava preocupado com a opinião dos outros. E quantas vezes nós nos preocupamos com a opinião dos outros e deixamos de falar de Jesus? Nicodemos resistiu ao evangelho por motivos pessoais e podemos crer também por sociais. Porque, de fato, o que iriam falar sobre ele se ele procurasse Jesus e fizesse uma questão, fizesse um questionamento com Jesus, simplesmente na frente dos outros? Eu anotei uma frase aqui, eu quero que você entenda ela de uma vez por todas. O evangelho só será irresistível quando você parar de resistir a ele. O evangelho só continuará sendo irresistível enquanto você não parar de resistir a ele. Agora é o seguinte, diante de todas essas afirmações, diante de todo esse contexto, de uma pessoa, uma autoridade procurando falar com Jesus, procurando saber acerca de Jesus. Nós lemos aqui no capítulo 2 que muitas coisas haviam sido feitas por Jesus, muitos milagres já haviam sido realizados. Se o que eu e você recebemos de Jesus é algo muito bom, se o que ele fez por nós é algo maravilhoso, a minha pergunta é, por que falamos tão pouco sobre ele? Por que decidimos dedicar tão pouco tempo a ele? Vou fazer essa pergunta de novo. Por que falamos tão pouco se o que nós recebemos é muito bom?
Por que nós nos dedicamos tão pouco a Ele? Se aquilo que nós recebemos é tão bom. Lembre-se, meu irmão, é o tema dessa mensagem. Nós podemos viver a Páscoa todos os dias. E não simplesmente numa data escolhida, como foi essa, ao qual nós estaremos comemorando amanhã. Nós podemos viver a Páscoa todos os dias. Primeiro ponto que eu quero trabalhar no seu coração, acerca do texto que nós lemos de João 3,16, fale com Deus. Repete assim comigo na sua casa: orai sem cessar. Orai sem cessar. Primeiro ponto então, fale com Deus. Deus nos amou. João 3,16, se nós dividirmos essa parte, está dizendo assim: porque Deus tanto amou. Deus nos amou tanto desde o princípio. Se nós olharmos lá no começo, em Gênesis 3, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim pela viração do dia. Deus tinha um relacionamento ali com o homem. Mas o que quebrou o relacionamento entre Deus e os homens foi o pecado. Entenda, todos pecaram. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O acesso, meu irmão, a partir daí passou a ser restrito. Quando eu digo para você, fale com Deus, é porque hoje esse acesso não é mais restrito. Anteriormente, se nós olharmos, basicamente, era um acesso restrito. Lá em Hebreus 9, 6 e 7 diz assim, Hebreus 9, 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Havia uma lei, uma regra, onde não era qualquer um que tinha acesso a Deus. O sacerdote ia diante do Senhor, através ali da entrada no tabernáculo, ele entrava, havia todo um ritual, e ele chegava diante das pessoas, diante de Deus ali, levando os pecados das pessoas. Mas, João 11:42, Jesus traz uma declaração muito interessante. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Através de Jesus, através do sangue de Cristo, nós podemos ter livre acesso a Deus. Outra passagem que fala sobre isso, Romanos 5:19, pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pelo pecado de um, houve separação entre nós e Deus. Mas pela obediência de um, simplesmente o contato, o retorno, a aliança é novamente estabelecida com Deus. E nós podemos ter livre acesso a Deus. Irmão, se eu trouxe para você esse contexto onde Jesus, no capítulo 11 de João, versículo 42, ele diz, eu sei que sempre me ouves. Nós podemos fechar os nossos olhos nesse momento e falar, Pai, obrigado porque sempre me ouves. E você pode ter a certeza no seu coração que Deus está te ouvindo. Porque Deus tanto amou a minha vida e a sua vida, que Ele simplesmente fez algo incrível, entregou o que Ele tinha de melhor. Ele tanto nos amou e continua nos amando. E fez tudo isso para que nós pudéssemos ter esse livre acesso a Ele. O segundo ponto que eu quero trabalhar no seu coração. O primeiro, fale com Deus. O segundo, fale de Jesus. Fale com Deus. Eu me lembro que semana passada eu trouxe um contexto onde eu dizia que nós podemos buscar a Deus fechando a porta do nosso quarto, buscando um local secreto. Só que aquele que não busca a Deus no secreto, ele busca um secreto onde ele não sabe o que o espera. Aquele que busca a Deus no secreto, ele vai para o secreto sabendo quem está esperando ele. E quem o espera no secreto é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Primeiro ponto, fale com Deus. Segundo, fale de Jesus. Seguindo em João 3,16, porque Deus tanto amou que nos deu seu único filho. Fale de Jesus.
temos por base o testemunho e a trajetória do apóstolo Paulo. Se nós olharmos em Filipenses, capítulo 3, abra comigo, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: quero conhecer Cristo e poder da sua ressurreição, e participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Era esse o anseio qual o apóstolo Paulo estava nos trazendo, acerca dessa fala. Eu quero participar também dos sofrimentos de Cristo, para que através dele, por meio dele, eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Fale de Jesus. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Foi isso que Paulo falou nesse trecho. Fale de Jesus. Anunciar Jesus é oferecer às pessoas a oportunidade de serem ressuscitadas da morte para a vida. Se aquilo que nós recebemos, como eu falei no começo, é tão bom, é tão maravilhoso, irmão, por que nós não compartilhamos? Nós muitas vezes compartilhamos nas nossas redes sociais. Ei, jovem, você que tem usado as redes sociais várias e várias vezes, compartilhando, curtindo. Será que a sua rede social fala mais de Jesus ou mais das suas angústias? Quem sabe você precisa falar mais das suas angústias para Deus, para que as suas redes sociais falem mais sobre Jesus. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus, ele deixa muito claro, basicamente, após a sua morte, a sua ressurreição, ele deixa muito claro qual que é a minha e a sua missão. Essa missão não é só para pastores. Essa missão é minha, essa missão é sua. Ao falar de Jesus, se apegue aos resultados positivos. Talvez, ao falar de Jesus e ao receber a primeira negativa, você simplesmente desanime. Mas ao viver a Páscoa todos os dias, nós celebramos Jesus todos os dias e temos prazer em falar de Jesus todos os dias. Ao falar de Jesus, não ligue para as perseguições. De fato, meu irmão, nós seremos perseguidos, sim. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso e através de Jesus ele nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No que diz respeito ao evangelismo, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos agir. Atos 14, 1 e 2. Se você puder abrir junto comigo, Atos 14, versículos 1 e 2. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se sentiam, que tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Haviam pessoas que Paulo e Barnabé simplesmente anunciaram o evangelho, e essas pessoas também não receberam o evangelho. E ainda mais, elas incitaram pessoas contra eles. Ao falar de Jesus, pode ser que você se depare com essa situação. Fale, e muitos vão se irritar e falar mal e contra você. Mas fale, e muitos vão crer. E Deus vai te usar como resposta dele na vida dessas pessoas. Terceiro e último tópico. Faça discípulos de Jesus. Fale com Deus. Ore. Fale com Deus. Fale de Jesus. Segundo tópico. Fale de Jesus em todo tempo, em todo momento. E terceiro e último. Faça discípulos de Jesus. Seja um exemplo. Ainda em Atos, capítulo 14. Abre junto comigo, por favor. Atos, capítulo 14. No versículo 21, diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade, ainda sobre Paulo e Barnabé, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra e Icônio e Antioquia,
fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações. Ninguém disse que ia ser fácil, irmão. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu anotei aqui uma frase que eu li recentemente. Dizia assim: a mensagem do evangelho não fala sobre tudo dar certo na sua vida. Fala que Jesus vai ser o suficiente, não importa o que acontecer. A mensagem da cruz não fala que vai dar tudo certo. A mensagem da cruz fala que Jesus é suficiente, independentemente daquilo que acontecer. Faça discípulos, seja um exemplo, assim como Paulo e Barnabé foram exemplos. Seja você um exemplo, e muitos verão Jesus através da sua vida. Mostre com a sua vida, ensine sobre Jesus. 1 Pedro 3,15 fala: esteja preparado para trazer a qualquer um que pedir a razão da sua esperança. Esteja preparado. Mostre com a sua vida. Eu quero encerrar te lembrando: fale com Deus, fale de Jesus, faça discípulos. Somente fazendo dessa forma nós vamos poder viver a Páscoa todos os dias. Fale com Deus. Orar é falar com Deus. É crer que ao fechar os seus olhos, ao concentrar sua mente, o seu coração, a falar com Deus, Ele nos ouve. Deus te ouve. Talvez você aí na sua casa possa pensar que muitas vezes você tem feito orações e Deus não tem te ouvido, Deus não tem te respondido. Há uma frase que os jovens aí sabem, que eu já falei várias vezes, quem me acompanha sabe disso. Que o fato dos nossos olhos não enxergarem o agir de Deus não significa que Ele não esteja fazendo alguma coisa. Deus está fazendo. Fale com Deus. Fale de Jesus e viva Jesus intensamente. É o versículo que eu citei, 1 Pedro 3,15. Esteja preparado. Essa é a razão da sua esperança. Se Jesus é a razão da sua esperança, se prepare e fale dele. Faça discípulos. Compartilhe o amor de Jesus. Ao fazer discípulos, nós mostramos Jesus através da nossa vida. E eu me lembro da história de um pastor, e eu quero encerrar com essa história. Havia um pastor numa tribo africana bem distante. E esse pastor pregou a Jesus, falou sobre Jesus, pregou acerca do amor. E ele, através da vida dele, muitas pessoas conheceram a Cristo. E esse pastor voltou para o seu país de origem. Mas ao morrer ele deixou um testamento dizendo que ele gostaria muito que o seu coração fosse enterrado naquele local, pois ele sabia que o coração dele jamais havia saído daquele local, onde ele pregou para aquela tribo e muitas pessoas conheceram Jesus. E o coração daquele pastor foi enterrado naquele local. Mas, passado muitos e muitos anos, um grupo de missionários foi até essa tribo e eles gostariam de falar acerca de Jesus para as pessoas. E ao começarem a anunciar Jesus, as pessoas daquela tribo tiveram uma atitude incrível. As pessoas simplesmente olharam para aquelas pessoas que queriam trazer o evangelho para elas e disseram: nós conhecemos Jesus, Ele já esteve aqui, Ele falou conosco, sinais e maravilhas foram vistos através da vida dele, e inclusive o coração dele está enterrado aqui. Aquele homem viveu Jesus. Aquele homem transpareceu Jesus. E as pessoas puderam associar Jesus à vida dele. Eu quero encerrar chamando você a fazer essa oração comigo. Uma oração que talvez você que ainda não viveu a Páscoa verdadeira, a Páscoa de Jesus, da morte e da ressurreição, que trouxe vida e que fez com que eu e você pudéssemos falar com Deus sem nenhum intermediário. Se você quiser aí na sua casa desejar fazer essa oração, entregando seu coração para Jesus como um presente para Ele, um presente que vai fazer totalmente diferença na sua vida, aonde o seu coração passará a ser habitado por Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa oração juntamente comigo. Deus, hoje, se você ir na sua casa, pode repetir comigo. Hoje eu entrego o meu coração como um presente para o Senhor. Peço ao Senhor que modifique, transforme, mude tudo de lugar e deixe ao seu gosto, para que de uma forma tremenda e sobrenatural eu possa viver parecido com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim e possam te ver
através da minha vida. Que eu possa ter um relacionamento com Deus, que eu possa falar de Ti, Jesus, e que eu possa fazer discípulos em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, e você entregou seu coração a Jesus, aí mesmo na nossa plataforma, vai ter aí um íconezinho para você clicar nele e dizer, eu entrego a minha vida a Jesus. E as pessoas, os responsáveis pela nossa igreja, vão entrar em contato com você, vão orar juntamente com você e vão dar instruções que vão abençoar a sua vida. Amém? É isso, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que você tenha aí uma Páscoa verdadeira e que essa Páscoa não se limite somente a esse dia, mas que você possa viver a Páscoa de todos os dias, porque foi para isso que o nosso Jesus morreu, viveu, ressuscitou, e Ele vive nos nossos corações para todo sempre. Que Deus te abençoe.